Quando nós estruturamos o pensamento em função do mundo sensível, equivale mais ou menos assim, quando você joga uma pedra na água, então tem aquela camada de água que se desloca e cria aquelas ondas na superfície. Nós podemos falar que os nossos pensamentos ficam muito na superfície, não aprofundam. Mas essa mesma pedra, quando você joga, ela irradia para baixo também. Então ela forma uma onda que significa profundidade. Então nós temos que saber usar esses dois elementos quando nós vamos estruturar o pensamento. Tanto esse pensamento que nós necessitamos de um pensamento mais direcionado para o mundo concreto, para que a gente possa fazer coisas, e esse pensamento profundo para que a gente possa sempre estar em contato com a nossa essência. O mais profundo dos mistérios que habitam no nosso coração, com o mais sensível, que nos pode abrir a porta para grandes percepções no mundo estético, que pode abrir a porta do nosso coração também, para que possamos também fazer uso da bondade, que também nos preenche com muita realização e com muita felicidade. Só que quando nós usamos somente a superfície, isso que vibra, ou seja, estruturamos o pensamento somente através dos prazeres sensíveis, nós vamos ter vários tipos, digamos assim, de condutas diferentes, ou pelo menos de expressão do pensamento. Só que quando nós acreditamos em alguma coisa, quando nós estruturamos o pensamento de uma forma, normalmente a nossa conduta vai refletir esse elemento. Querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente, nós vamos estar sempre agindo em conformidade com aquilo que nós acreditamos. Então, quando uma pessoa está muito ligada ao mundo sensível, e às vezes não consegue nem apreciar a beleza das coisas. É muito comum, por exemplo, e pode acontecer com qualquer um de nós, que quando estamos dominados, por exemplo, por uma preocupação exagerada, ou seja, sei lá, uma doença muito grave, ou uma dívida muito grande, está desorientado e assim por diante, nós passamos às vezes por um pôr do sol e nem percebemos que existe o pôr do sol. Nós não somos capazes de captar a beleza daquele momento. Por quê? Porque estamos alienados dentro da nossa necessidade de responder uma necessidade muito concreta. Acontece que tem pessoas que vivem tanto o mundo sensível, as coisas de uma forma tão densa, tão condensadas, tão próximas assim da matéria comum, que não tem nenhum interesse por sistema de conhecimento. Não tem nenhum interesse por decodificar mais profundamente as suas percepções estéticas. Não percebe muito claramente a beleza. Ou seja, passa por uma rosa e não dá o valor devido, passa por um pôr do sol e não dá o valor devido, passa por um gesto de bondade e não dá o valor devido, contempla um mistério e não dá o valor devido, contempla a queda de um objeto e não quer saber por que caiu, por que cai, o que é a gravidade, como funciona a gravidade, não tem esse tipo de curiosidade. A isso nós chamamos de uma pessoa muito dura, muito voltada para a Terra, onde predomina muito essa alma que está muito ligada aos valores, às coisas sensíveis. Então essa pessoa, normalmente, o Platão chama ela de uma pessoa que tem um grau alto de ignorância. Não sabe e não faz questão de saber. É muito comum encontrar esse tipo de pessoas. Eu mesmo já tive oportunidade de dialogar com pessoas assim, ela falava para mim, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Então isso é o que nós chamamos de um primeiro grau. Acontece que à medida que nós vamos entrando em contato com esse mundo inteligível, vai despertando uma curiosidade, e como ainda não estamos muito com a capacidade de subir até as esferas dos sentimentos, ainda estamos muito envolvendo com os nossos interesses, com os nossos estados emocionais, com os nossos condicionamentos, e começamos a achar que o pouco que sabemos, sabemos muito. Então começamos a emitir opinião sobre tudo. Em geral, esse tipo de opinião, ele fundamenta nos nossos interesses. Por exemplo, se nós estamos muito interessados nas coisas do mundo e pouco interessados no mundo inteligível, no mundo das ideias, ou no mundo do ser, dos sentimentos elevados e assim por diante, nós vamos traduzir tudo em termos de interesses pessoais, ainda que não percebemos muito isso. Por exemplo, você falar para uma pessoa, vamos fazer tal coisa, ela vai falar para você, o que eu vou ganhar com isso? Significa, se eu ganhar alguma coisa com isso, se eu puder comprar uma coisa que me interessa, eu vou fazer. Então, ela não liga céu com a terra. A atitude dela é pegar uma coisa que interessa,
para poder conquistar o direito de pegar outra coisa que ela interessa, e assim por diante. Então, o que ela faz, então, é a combinação dentro do mundo manifestado. Ela não faz essa ponte entre o seu ser e a Terra. Ou seja, na verdade, quando eu falo o ser, que eu chamo o ser de ideias e energias, quando nós falamos uma ideia viva, nós estamos falando de vida. Então, o ser humano, todo ser humano, aliás, tudo que manifesta, ele tem uma singularidade de vida. Ele tem um pensamento, digamos assim, uma ideia que corresponde àquilo que ele é, e uma energia vital que corresponde, que alimenta essa ideia. Por isso ele manifesta, por isso ele vem à existência. Então, quando nós estamos falando de vida, pelo menos de vida humana, que é essa possibilidade como ser humano de captar o espiritual, nós estamos falando dessa vida espiritual. Nós queremos trazer essa vida espiritual para a Terra. Nós não queremos viver somente a vida do nosso corpo físico, ou a vida das nossas emoções, ou a vida dos nossos pensamentos. Há muita confusão entre nós quando nós vamos falar o que é a vida. Tem muita gente que toma a vida como sendo o corpo físico. Se perdeu o corpo físico, acabou a vida. Outras pessoas que pensam que vida são as emoções. Então, portanto, por exemplo, se ele não tem felicidade, se ele está sempre angustiado, se ele está sempre com medo, se ele está sempre sofrendo, não vale a pena viver? Então ele tira a própria vida física. Por quê? Porque ele identifica a si mesmo com as emoções, com seus estados emocionais. Então não vale a pena. Outros pensam que vida é pensamento. Já existe aí, inclusive, um ditado que fala, penso, logo existo. Ou seja, a vida é pensamento, a essência da vida é pensamento. Na verdade, nós não podemos falar penso, logo existo. Eu, que sou, ou seja, que tenho um ser, penso. Então, eu penso, logo sou, porque eu posso observar meu pensamento, então eu estou acima do pensamento. Então, eu posso captar ideias, e essas ideias estão dentro de mim, então eu sou a própria ideia. Ou seja, eu sou a própria vida. Eu sou a vida, o caminho e a vida, e é o que fala os grandes seres, como Cristo e os grandes seres. Eu sou a verdade, ou seja, as leis, as ideias e a vida. E eu sou o caminho através do qual se chega à vida. Ou seja, é através de mim mesmo que eu chego à vida. Que eu chego a essa essência minha, que eu me realizo. Então, quando nós caímos no mundo da opinião, desconecta esses dois mundos. O mundo da vida e o mundo da existência. Você existe, mas não é. E o ideal é ser e existir. Esse é o dilema de Shakespeare. Ser ou não ser? Esta é a verdadeira questão. Queremos o ser na existência ou não queremos o ser na existência? Queremos a vida movimentando através de nós, a vida em nosso coração, ou queremos que as opiniões, os interesses movimentem através de nós? Portanto, o mundo das opiniões que Platão fala é um mundo das relações horizontais, das ondas horizontais. E é nesse mundo que habita um tipo muito perigoso de pensamento, que é o pensamento sofista, que ele apoia interesses pessoais, mas dá um verniz como se fosse algo nobre. É nesse tipo de pensamento que as coisas não se encontram. Então você pega uma pessoa que acredita em uma determinada coisa, outra pessoa acredita numa determinada coisa, fica como se fossem duas linhas paralelas. Um pensamento desse não soma com esse, rivaliza com esse. O que eles tentam fazer é que esse não exista mais, para ficar só esse. Esquecendo que o mundo é sempre dual. Se fica só esse, é como se você pega um ímã. Você já viu o ímã tem o polo negativo e o polo positivo. A gente fala assim, não quero mais que o ímã tenha dois polos, quebra ele no meio. E faz assim, o que que vira? Isso vira o negativo, isso vira o positivo. Sempre vai ter negativo e positivo. Esses grupos, quando fazem isso, que se rivalizam e acabam com esse grupo vai dividir, logo eles vão estar competindo entre eles e assim por diante. E vai perdendo cada vez mais energia, até ser dissolvido pela própria dinâmica, pela própria lei da vida. Então, quando o mundo das opiniões, eles não são convergentes. Eles são assim. Quando muitos são quadrados. Por quê?
Quadrado que a pessoa admite algumas nuances diferentes. Vê sobre essa ótica, um pouco sobre essa, como sobre essa, mas não infinito. Não aceita possibilidades infinitas, aceita algumas possibilidades. Esse normalmente é o mundo dos sofistas, que quando você analisa o pensamento dele, ele está apoiado em algum interesse pessoal, ou partidário, ou sectário no sentido de pertencer a alguma seita, ou interesses simplesmente instintivos, socioeconômicos e assim por diante. Ou seja, ele não aprofunda, ou melhor ainda, não verticaliza. Tá? Esse seria o mundo das opiniões. Mas existe uma outra forma que às vezes é muito difícil trabalhar com um sentimento até chegar ao criativo, até chegar ao Mozart, que sobe tanto o sentimento que fala o amor, essa é a fonte da criação. Um Beethoven, que parecia que via Deus quando se elevava. Tá? E ele falava, quando na sua música, ele traçava algo tão maravilhoso que essa visão que ele teve mostra a profundidade que ele atingiu, dado a forma que ele conseguiu estruturar e plasmar. Tá? Então, acontece que nem sempre atingimos essas alturas, mas desconfiamos, ou seja, sabemos mais ou menos quem atingiu. Então, alguma coisa nós já estamos vendo, mas não com muita clareza, por isso precisamos de alguém que viu. Então, é muito comum isso acontecer, por exemplo, no campo científico. Por exemplo, nem todo mundo tem a visão de um Einstein, mas todo mundo parte de Einstein. Ou seja, não estrutura o pensamento em funções de opiniões, estrutura o pensamento em função de alguma pessoa que viu com mais profundidade. A isso Platão chamava reta opinião. Não sabe, mas pelo menos sabe fazer uso de quem sabe. Ou seja, sabe buscar na tradição alguma coisa e estruturar razoavelmente o seu próprio pensamento. E finalmente, haveria essa condição então da pessoa captar, estruturar o pensamento, o seu próprio pensamento, como todos nós temos isso, e adquirir um grau de sabedoria, um grau de convicção. Cada um de nós temos que ter essas certezas íntimas, que nascem não daquilo que eu li, não daquilo que eu observei fora na vida, mas nasce daquilo que eu vi, nasce dessa certeza íntima minha. Então isso seria então um grau de sabedoria que nós podemos ter.